Começa agora, na Vibe Mundial, o programa Segredos Cabalísticos. Os segredos da mística judaica, revelados de forma transformadora, com pílulas semanais de sabedoria, trazendo uma nova consciência para uma nova era. Apresentação do Rabino Shimon Brandt. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para compartilhar com todos vocês conteúdos da mística do judaísmo, da filosofia racídica, mística e cabalística. Hoje nós vamos versar sobre o tema Segredos cabalísticos da sexualidade. Mas antes de darmos a sequência, nós vamos pedir para o Yaakov anunciar os números telefônicos. Os números do ouvinte para perguntas aqui na Rádio Mundial são 3171-0221, 3171-0221, 3262-4490, 3262-4490. Lembrando que tem o grupo de WhatsApp dos Segredos Cabalísticos, que é 11 São Paulo, 97952-2072. Quando Deus criou o universo, Ele fez de tal forma que a própria existência pudesse ser aperfeiçoada, em particular pela atuação do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem, sua partícula divina, semelhança, o poder de opção, de escolha e discernimento. A sexualidade é algo próprio da natureza humana, mas que foi criado com um propósito maior divino. A pergunta que podemos nos fazer é por que a erotização, a banalização tão forte nos nossos dias, particularmente por meio da mídia, etc., por que tudo gira em torno desse viés erótico, etc., e por que essa inclinação tão forte do ser humano? Então vem a mística do judaísmo, a Kabbalah, e nos explica que o ato sexual no judaísmo é extremamente sagrado. E por conta da sua santidade, vêm as forças antagônicas à luz e procuram banalizar aquele assunto ou aquela conexão entre duas faíscas da mesma alma, em geral marido e mulher, o homem e a mulher consagrados pela bênção divina dentro do casamento, que conseguem uma união não somente no aspecto físico, mas particularmente no aspecto espiritual. Já que esse assunto é tão sagrado, ele, entre aspas, incomoda as forças antagônicas à santidade. Por isso, essas forças diametralmente opostas colocam 1 milhão de pedrinhas no caminho para minar o assunto tão sagrado que é uma comunhão, uma conexão, uma união em todos os níveis espirituais de duas faíscas da mesma alma, a ponto de se refletir no aspecto físico também. Homem e mulher, masculino e feminino, não são somente gêneros de sexos diferentes, não. Eles vêm refletir um conceito místico dos mundos espirituais, para uma conexão maior entre o divino e a sua criatura principal, o ser humano. Há uma propagação de infinitos mundos espirituais, onde o masculino está ligado em geral ao conceito cabalístico de ashpa'ah, leashpia ou mashpia, que é transmissor, e o feminino está ligado a mekabel, ou seja, o receptor. A ideia de transmissão e recepção
cria o encadeamento dos mundos espirituais, onde cada mundo específico é o receptor da luz do mundo imediatamente superior e a transmissão da luz para o mundo imediatamente inferior. A transmissão e a recepção acabam se complementando mutuamente no delinear de realidades diferentes no campo espiritual. E isso vai se refletir justamente quando homem e mulher, como é trazido no Talmud, que um homem sem uma mulher ao seu lado, ou uma mulher sem um homem ao seu lado, são chamados de uma pessoa pela metade. Por quê? Porque essa interação não é simplesmente no campo físico, envolvendo prazer físico. Diz os nossos sábios que essa interação, inclusive, está intrinsecamente ligada também à reprodução humana. Deus quis tanto que o ser humano se reproduzisse, que aqueles que tivessem envolvidos efetivamente nesse preceito decisivo da Bíblia, da Torá, que é a perpetuação da espécie humana, teria como recompensa o prazer físico. Agora, esse prazer não é ligado numa relação sexual sagrada, não é ligado somente ao aspecto físico, mas também à interação de dois corações que, pelo amor, o verdadeiro amor, se transformam num coração só. Existem vários tipos de amor. Existe o amor de Deus pelas suas criaturas, que é infinito. Existe o amor do homem aos pais, aos filhos. Existe o amor entre homem e mulher, que na verdade envolve uma interação física. Como está escrito na Torá, que o primeiro homem e a primeira mulher se transformaram numa única carne, num único corpo. E a ideia aqui é de uma união completa em todos os níveis. Então, existe uma ideia de santificação na relação sexual bem orientada dentro dos critérios da mística do judaísmo e dentro dos critérios da lei, onde a conduta deve fazer fluir um amor num nível muito mais elevado, que será completado, será complementado com a interação física. A interação física é o reflexo de uma interação espiritual entre as duas almas. Numa união carnal santificada, há uma união completa entre a alma do homem e a alma da mulher, quando descobrem, por essa união íntima, que são parcelas da mesma espiritualidade, da mesma alma. Outras filosofias e outras religiões associaram ao aspecto pecaminoso, mas na verdade é uma ofensiva das forças antagônicas à santidade, que banalizam um assunto que na sua essência maior é extremamente sagrado. Uma união física que é santificada, ela tem dentro de si, mesclado com ela, a própria presença de Deus. Boa noite, pois não, por favor. Com quem estou tendo a honra de falar, por favor? Caiu a linha, não tem problema. Então, a ideia é de que, por meio da santificação, nós elevamos o mundo, e inclusive assuntos que são totalmente banalizados. O ser humano, o primeiro homem, era chamado de Adam. Vem de Adamá, da terra, e Adamele Elion, assemelha-se ao celestial. O homem pode dar vazão à sua inclinação animalesca de ficar somente na inclinação física à sua sexualidade, ou se assemelhar ao divino, quando ele consegue, dentro de uma obrigação conjugal, de fazer a sua cada cônjuge tem ser feliz no judaísmo não é uma opção. Ser feliz no judaísmo é uma obrigação. Fazer o cônjuge feliz não é uma opção.
fazer o marido ou fazer a esposa felizes, é uma mitzvah. A paz e a harmonia conjugal é uma orientação divina e passa pela expressão do carinho, do afeto e da ternura em todos os níveis, inclusive na conjunção carnal, que, na verdade, vem refletir aspectos da espiritualidade. Uma relação sexual pode ser tão sagrada, mesmo e sem diminuir a libido, né? libido, sem diminuir a inclinação sexual em si, pode ter tão sagrada que, independentemente dela resultar na fecundação e do nascimento de uma criança, como obrigação conjugal de um cônjuge realizar e fazer feliz a sua cara metade, a complementação da sua própria alma, então, na mística do judaísmo se diz que um relacionamento físico pode ser meio de transporte de almas de um mundo espiritual para um mundo espiritual superior. E a recíproca é verdadeira. Podemos, nessa hora tão íntima da intimidade, podemos fazer com que almas ascendam degraus em mundos espirituais ou que almas sejam igualmente rebaixadas. O efeito espiritual é tão grande que ele reflete unificações, tais aqui nesse mundo físico da conjunção carnal, ele reflete unificações de mundos espirituais em verdadeiras explosões de luz, de divindade. Incrível, Rabino. Por falar nisso, uma pergunta bem legal da Cristina. Rabino, pelo judaísmo e pela Kabbalah, tudo é permitido no sexo? Então, como tudo no judaísmo, existe mais de uma opinião. Existe a opinião da lei judaica. E tem a opinião da Kabbalah. Da lei judaica, segundo o Talmud, um casal casado, como se diz aqui no Brasil, com documento passado, né? Sim. Com documento passado, um casal casado, entre eles exclusivamente, praticamente não teriam restrições. Um casal casado, com cuidado que a emissão de sêmen em vão, que é uma proibição no judaísmo em relação ao homem, uma vez envolvido num relacionamento íntimo, não seria caracterizado como tal. Isso pela Halachá. Mas existe uma orientação no judaísmo, e na Kabbalah principalmente, que nós devemos nos santificar, não somente não incorrendo no proibido, mas a santificação é no permitido. Então, dentro do permitido, tem um lema, uma máxima da filosofia racídica. Aquilo que é proibido, e aquilo que é permitido, nem sempre precisa ser usufruído, mesmo sendo permitido. Santificação não é em evitar o proibido, já é um grande passo. Mas santificação, segundo a Kabbalah, é dosar o permitido. Interessante? Está escrito, os sábios dizem, Kadesh lach bemutar lach. Santifique-se naquilo que é permitido. O que é proibido, é indiscutivelmente proibido. Então, entre um casal, praticamente tudo é permitido, mas se esse casal quiser se elevar e se comportar diante da Kabbalah, ele vai ter um comportamento totalmente diferenciado, mesmo naquilo que, a princípio, seja permitido. O Renan fez uma... Na verdade, seriam duas perguntas. Rabino, primeiro, a alma em si tem sexo, mesmo antes de encarnar a alma tem sexo, e outra, nos planos espirituais existe esse libido, esse desejo sexual, ou só aqui na Terra? Excelente pergunta, e vamos procurar esclarecê-la da melhor forma possível. As almas, segundo a Kabbalah, sim, possuem sexo, mas não é o sexo como nós compreendemos, com a nossa pobre compreensão. É mais aquele aspecto de
transmissão e recepção. Há almas masculinas e almas femininas, mas também há um conceito interessante: águas masculinas, águas femininas. É um conceito da Kabbalah. A água faz brotar tudo, então nos mundos espirituais são luzes exclusivas ligadas intimamente à transmissão e à recepção, que criam dois aspectos espirituais diversos nos mundos adimensionais e que são refletidos nesse mundo como gênero e como criaturas de sexos opostos ou diferentes, as diferenças que vão se complementar. O prazer espiritual para nós é quase que inimaginável, porque ele não depende da matéria. Prazer físico é uma coisa, prazer espiritual é outra. Se bem que o prazer físico, ele se propaga por meio de inúmeros filtros com o surgimento gradativo dos parâmetros tempo, espaço, matéria e energia. O prazer físico, ele vem do prazer espiritual. Mas nesse mundo onde Deus está oculto, quase que não tem parâmetro de comparação entre o prazer físico e o prazer espiritual. Eu posso dar uma única dica da diferença entre o prazer físico e o prazer espiritual. Uma dica que ela é revolucionária, ela praticamente é decisiva. O prazer físico tem começo, meio e fim. O prazer espiritual, uma vez iniciado, é para sempre. Não tem fim. Não há limites para o prazer espiritual, porque ele não depende da matéria. O prazer físico, sim, é muito limitado. Rabino, a Samara tem uma curiosidade. Se de uma certa forma é permitido, é sagrado, por que é conhecido que os judeus ortodoxos dormem separadamente? Então, na verdade, os judeus ortodoxos não dormem separadamente, a não ser metade do mês. Por conta, existem regras ligadas à pureza familiar. Com o ciclo menstrual da mulher, há uma proibição da conjunção carnal do casal, da união física do casal. Então, os casamentos entre os ortodoxos duram décadas e décadas a fio. E um dos segredos, além do respeito mútuo, estou falando de pessoas verdadeiramente religiosas, não nos deixemos levar pelas aparências, pelo aspecto exterior. Pessoas que são realmente religiosas são eternos namorados, porque metade do mês estão juntos e a outra metade do mês eles têm a grande oportunidade de desenvolver um amor em outros planos, não somente no físico. Então é um casal de namorados que depois de décadas a fio se reencontram na metade do mês para voltarem a se reencontrar na metade do outro mês. A exceção é depois de cessar o ciclo da mulher com a menopausa ou alguma cirurgia que Deus nos livre ela teve que fazer e tirar seus órgãos reprodutivos e não tem mais o seu ciclo, etc. Então, ou na gestação, há mulheres que durante a gestação, né, não tem o seu ciclo normal, né? E também quando são nutrizes, né? Quando estão alimentando na fase de aleitamento, etc. Também. Então, quando não há o assunto de impureza no judaísmo chamado de nidá, então o casal pode se encontrar normalmente. Essas leis, além de preservarem um conceito que não é tema dessa transmissão, é para uma outra ocasião, de pureza e impureza, além de preservar certas regras e conceitos específicos do judaísmo, também revigoram o amor do casal. Metade do mês no nível inclusive físico e outra metade do mês a grande oportunidade de desenvolver a expressão afetiva, ternura e amor em outros níveis, não somente no físico. Então, um casal que guarda essas leis dentro do judaísmo é um casal de eternos namorados
sempre se reencontrando. Quando é o reencontro? Depois da mulher voltar da sua imersão ritual numa piscina à base de água da chuva chamada de mikve. Então é o reencontro do casal, que coincide com o período de maior fertilidade da mulher. A obrigação da relação sexual, diferentemente de outras ideologias religiosas, não é só para a reprodução. Ao contrário, a prioridade é o equilíbrio afetivo do casal. A reprodução fica em segundo plano, porque não são todos os casais que conseguem se reproduzir, mas a obrigação de se unirem fisicamente é igual para todos, como uma forma de salvaguardar e revigorar o equilíbrio amoroso, terno e afetivo do casal em todos os níveis, inclusive na união física. Rabino, existem pessoas que se dizem assexuadas. Pergunto, Caio, como é que isso é visto pelo judaísmo e pela Kabbalah? Existe alguém que possa ser assexuado que não tenha desejo nenhum por isso? Ou, de repente, um nível espiritual ou uma consciência diferente da maioria? Então, esse não é o ideal. Esse conceito está na mídia, coisa e tal, mas não existe, esse conceito não tem correspondente no judaísmo, né? Assexuados são aqueles que por algum motivo se dizem avessos ao envolvimento sexual com o outro, com o seu semelhante. Mas isso não vai de encontro à Kabbalah. Porque, por exemplo, um casal que se casa e tem a sua união consagrada por Deus, tem uma obrigação. Chega a ser uma obrigação de se unir fisicamente. Aí a pergunta é, mas se estão zangados, rancorosos, brigaram, né? Um com o outro, como que faz? Então, para manterem essa obrigação da união física, vão fazer um esforço bem grande para se estarem bem, para estarem apaziguados, dando vazão ao verdadeiro amor. Amar é ir de encontro ao que o outro necessita, precisa. Amar é a forma otimizada da solidariedade humana. Então, já que no judaísmo a união física dentro de um casal casado, sexo sem compromisso, não tem nenhuma correspondência nem no judaísmo, nem da filosofia racídica, nem na filosofia mística, nem na Kabbalah. Não existe correspondência, não existe suporte na mística do judaísmo para o sexo sem compromisso. Não é só o sexo que não deve ter compromisso. Qualquer atitude humana tem que ser sim senhor, sim senhora, com compromisso. Rabino, todos os seres vivos se reproduzem. Só o ser humano tem essa possibilidade de se elevar através do sexo? Ou os outros seres também entram em alguma vibração de elevação? Tudo que ocorre nos outros reinos é um reflexo daquilo que ocorre particularmente no ser humano. Porque em relação a toda a criação, com todo o respeito e consideração, carinho e afeto a todas as criaturas, tanto o cachorrinho engraçadinho como a barata, todos são criaturas de Deus. O ser humano foi criado exclusivamente à imagem e semelhança de Deus. Num filme, nos anos 50, tinha um filme Cinemascope, que entravam em cena, às vezes, mais de 1000 pessoas, aquela câmera aberta, periférica, né? Circular, coisa e tal, nem sei o nome do recurso técnico, mas aí aparecia o ator principal, a atriz principal, tinha os coadjuvantes e tinham figurantes, que podiam ser mais de 1000 ilustres desconhecidos que estavam lá na cena só para aparecerem, né, de passagem, en passant, como se diz, né? Mas a mesma coisa. O ator principal do cenário, que é o universo e os infinitos mundos espirituais, é o ser humano, tanto o homem como a mulher. Os outros
com seu papel devido, são figurantes. O sexo entre os animais como forma de reprodução é um reflexo do sexo entre os seres humanos como forma de reprodução. O ser humano tem um plus, tem algo a mais, que ele é divino, ele tem uma alma divina. Então, por isso que por meio da união física, além da reprodução, que é um grande preceito da Torá, uma grande mitzvah, além da reprodução, o ser humano pode se elevar espiritualmente por meio da união física. É claro que há orientações específicas para essa elevação também. Rabino. Que em mérito desse esforço todo nosso, nós possamos receber um Mashiach santificando cada aspecto da nossa vida, inclusive a união física e carnal.